Esse é o fato, esse é o fato, esse é o fato. A oposição apostou tudo na CPMI do INSS. E a CPMI está igual a CPI do MST. Isso. Eles estão levando, por mais que eles estão histéricos, fazem todo o movimento e fazem discurso, lacração, mas a coisa não está andando do jeito que eles esperavam, né? Tem um vídeo que está circulando muito, que é bem curtinho, eu vou colocar aqui, que é do Moro, que levou a lampada lá do Vinícius, o ministro da Controladoria Geral da União. Postagem aqui do PT no Senado diz: onde estava Moro? Ministro da CGU expõe a inação do governo Bolsonaro no INSS. O ministro Vinícius de Carvalho foi direto ao ponto na CPMI. Por que o Sérgio Moro e o governo Bolsonaro não tomaram nenhuma atitude diante das primeiras denúncias de fraude? Indagou ele na CPMI. Ia tomar providência porque não tomaram. Esse trabalho que a CGU desenvolveu com a Polícia Federal, senador Sérgio Moro, é um trabalho que podia ter sido desenvolvido durante a sua gestão como ministro da Justiça, porque o senhor também recebeu denúncias sobre isso. Ministro, quando eu recebi essa notícia, o presidente do INSS... Infelizmente, o senhor não encaminhou para a Polícia Federal nem para a CGU. Ministro... Esse é o fato. Nós investigamos e fizemos o nosso trabalho. É isso que aconteceu durante a minha gestão na CGU. Acho engraçado que até o apitinho da campainha viram... Eles botaram nocaute, né? Até o apito da campainha dá esse tom simbólico, que parece que é um efeito colocado pela edição ali, mas não, era da própria Câmara, né? Deixou claro para a CPMI do INSS que os descontos associativos irregulares feitos nos benefícios dos aposentados e pensionistas da Previdência Social já existiam desde 2019 e que esta era uma preocupação do órgão. Desde 2019 foram mais de 11 reuniões daquele grupo de trabalho interinstitucional que se discutia descontos associativos. Havia uma preocupação muito grande porque havia aumentado o número de entidades que assinaram um acordo de cooperação técnica com o INSS, ou seja, acordos que autorizavam essas entidades a realizarem os descontos. Havia uma preocupação sobre a seriedade dessas entidades e no ano de 2022 e no ano de 2023 houve um aumento no número desses descontos. Vinícius de Carvalho disse que ao assumir a pasta em 2023 já herdou um plano de auditoria do governo anterior. Nós herdamos o plano de auditoria da CGU feito em 2022 para executar em 2023, nós executamos, o nosso primeiro plano de auditoria foi esse feito em 2023, que constava os descontos associativos. O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar, União Alagoas, quis saber o motivo do ministro não ter informado essas irregularidades para as outras autoridades do governo. O senhor guardou isso para o senhor e não repassou ao dirigente máximo da Previdência Social, nem ao presidente da República, nem ao chefe do Gabinete Civil? O procedimento para a realização de auditorias que se transformam em inquérito policial é o sigilo. A minha responsabilidade funcional era garantir, inclusive, que essa investigação acontecesse da maneira mais eficiente possível. Então era minha obrigação funcional não revelar. Vinícius de Carvalho falou também sobre a sua preocupação em interferir nos resultados da investigação da Polícia Federal. Eu não queria que nós fizéssemos nenhum tipo de remendo, excluindo 2, 3 associações, sem ressarcir os aposentados e pensionistas, criando algum tipo de regra de revalidação periódica que não seria suficiente no momento para resolver o problema. O Corregedor-Geral da União rebateu a qualquer insinuação de demora por parte da CGU. Foi feita uma auditoria com 3 relatórios e uma investigação da Polícia Federal em menos de um ano. Uma operação que envolveu quase 300 servidores da CGU e 800 policiais. Se isso não é investigar com rapidez, com presteza, com eficiência, eu não sei o que é. A lapada que o Moro levou deixou ele caladão ali, né? Justamente porque ele não tem razão, ele não investigou, de fato, apesar das denúncias. Ele achou que era para deixar para lá, ou, né? Não posso dizer que é isso, mas havia ali uma série de indícios de que todos sabiam disso. A oposição quer transferir um escândalo cuja origem vamos dizer assim, nos governos anteriores, nos governos de direita. Eu cheguei a conversar com o Vinícius muito tempos atrás sobre isso que aconteceu. Então, eu estou a par, estou meio refrescando a memória para entender tudo isso. E claramente, o que nós temos é o seguinte: é uma tentativa assim, de tentar de lavar roupa suja errada. É um protesto sem causa, é uma gritaria sem causa, sem consistência, e que eu acho que não vai a lugar nenhum. O Centrão entrou numa furada dos fascistas. Por quê? Desculpa o termo. Porque, na verdade, os fascistas é que instigaram essa CPI. Fascistas são os bolsonaristas. E o Centrão embarcou nessa. Só que, veja, a fala do Sérgio Moro, o Sérgio Moro tem que ser chamado para depois do que ouviu agora o presidente da CPI falar,
todos os envolvidos vão ter que ser chamados, por que falou o ministro da Controladoria-Geral da União, Sérgio Moro sabia, nada fez. Então, vai ter que chamar então o Sérgio Moro para depor. Então, veja, Daiane, é isso. Foi uma movimentação política, era uma tentativa, a CPI, na verdade, né, a causa da CPI, o pedido por parte dos fascistas, era uma forma de tentar embaralhar, criar uma cortina de fumaça para o julgamento que estava em curso no Supremo Tribunal Federal. Era criar um fato político para tirar a atenção do julgamento de Bolsonaro. Isso pretendiam os bolsonaristas. O Centrão, por outro lado, e a classe dominante brasileira, também via alguma possibilidade de tentar, naquele ataque, no cerco ao presidente Lula, criar mais dificuldades ao presidente Lula. Então, essa ala fascista e Centrão, com essa CPI, tinha esse objetivo, esses dois objetivos, muito claros, mas que a CPI, o julgamento já aconteceu, toda a população brasileira, né, já sabe que o efeito do julgamento, todo mundo já sabe, então não serviu. E para o Centrão, o que aconteceu? Como nós falamos hoje aqui, depois que o presidente Lula partiu para cima, assim eu vi, estou vendo, mudou todo o cenário, mudou tudo. Essa CPI é uma CPI que está lá correndo como outra qualquer, não vai produzir, infelizmente, ela não vai produzir resultados, né, no sentido assim como nós esperávamos que ela dê, que de fato tem que responsabilizar tudo que aconteceu no governo anterior. Essas pessoas que roubaram, né, mexeram com o dinheiro dos aposentados e pensionistas têm que ser responsabilizados. Não importa. Isso aconteceu, não vem lá de trás, todo mundo tem que ser responsabilizado. Se continuou na virada de governo, também, todo mundo tem que ser responsabilizado. Mas, como a gente vê as CPIs do Brasil, quando chegam a esse tipo de situação, entra a operação abafa. Quando atinge essas pessoas, aí vai ficando devagar. Eu espero que isso que eu estou falando aqui não aconteça. Espero que haja responsabilização, sim. Veja, a CPI da Covid foi importantíssima. Só está saindo agora a investigação criminal por uma decisão, um pedido da Polícia Federal, do delegado, ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal mandou investigar Bolsonaro e tudo que foi apurado na CPI da Covid. E não é pouco, não é só, além das mortes de milhares de brasileiros, foi muita corrupção. Era $1 por vacina, todos vão lembrar disso. $1 por vacina. E queriam, dito por um dirigente, né, um executivo de uma das maiores indústrias, uma grande indústria farmacêutica. Então, veja, Daiane, nós temos que acelerar tudo isso e exigir a responsabilização, porque o governo passado, se dizia um governo probo, foi um governo que teve muitos casos de corrupção, mas eles faziam cortina de fumaça, colocavam o terror exatamente para que as coisas passassem. Sabe, até essas questões criminais que estamos vendo hoje aí, do crime organizado, essa força do crime organizado é consequência muito da falta de intervenção que tinha que fazer o governo passado e deixou a coisa correr.